Os filhos do saudoso Diácono Amós, Marli e Marlene. Deus abençoe a vocês. Tá bom. Só tem aqui, por enquanto só chegou, o coral da nossa PIB Angra. Fica de pé aqui o coral. Isso aí, olha aí, maravilha. Como que a igreja vai receber os visitantes? Estão aquecendo as vozes. Pode se sentar. Obrigado. Estão aquecendo as vozes, já eles terão as oportunidades. A feminina Sabrina vai louvar? Não vai louvar? Varões? Vai louvar os varões? Grupo de varões, vamos lá. Vou botar aquele glória, ninguém não. Glória. Não chegaram os varões? Chegou ainda não. Vamos dar oportunidade para o coral. Coral, então. É muito bom ser lembrado e o coral ficou muito feliz com o convite para na noite de hoje estar junto com a igreja aqui, prestando uma adoração a esse Deus. Nosso desejo é que essa igreja continue sendo bênção na vida do bairro e que essa igreja continue crescendo, não só em número, mas principalmente em santidade para com Deus. Amém. Obrigado pelo convite.
grandemente esse coral. Glória a Deus. Vamos ver o ministério de louvor da nossa igreja com a oportunidade. Vamos lá. Corta a missão aí do ministério de louvor. Então nós vamos dar a oportunidade para o grupo de varões agora. Vamos lá. Isso.
morre esse vestido porque não pode morrer. Então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá a morte, o poder de ferir, é o pecado. E o que dá o pecado, o poder de ferir, é a lei. Mas nós, homens da Monte Calvário, agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Mais que Jesus, vamos! família! Aleluia. Cansado. A União Feminina então vai louvar. Então a União Feminina da nossa igreja, junto com cantares, vamos louvar a Deus. Vamos soltar a voz também, né? O coral está aqui para ajudar. Desafio no deserto. Aleluia.
Aleluia. Pare de glorificar a Deus de todos. Dando igreja emancipada. Nós estamos até aqui, chegamos, passamos por tanta dificuldade, tanta coisa nós passamos, todas as igrejas passaram, pandemia e outras coisas. Eu tenho falado nesses dias, se estamos aqui ainda, a igreja ainda está de pé, é Deus que é o Senhor que tem nos sustentado. É Ele quem sustenta a igreja, é a menina dos olhos dele. Por isso é motivo da gente estar sempre glorificando a Deus. Sempre, sempre. Todos os momentos. Amém? Temos daqui a pouco apresentando o pastor Everson, ele vai estar pregando daqui a pouco. Vamos ouvir o Ministério de Louvor? Por favor, o Ministério de Louvor da nossa igreja. Agora sim, falhou da primeira vez. Agora é sério o negócio. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Estamos felizes nessa noite por estarmos aqui na casa do Senhor. Pedir que a igreja se coloque de pé. No movimento da adoração, eu sei que você já tem adorado, você já tem entregado o seu melhor para o Senhor nessa noite. Porque foi para isso que você veio aqui. Para adorar o Senhor, para entregar a Ele o que é dele, que a adoração chegou no momento. De você entregar não somente as suas ofertas, mas ofertar o seu louvor, a sua adoração nessa noite, amém? É motivo de alegria, estamos comemorando um dia de festa, né? Um dia de festa, nós estamos comemorando 11 anos de igreja emancipada, mas temos mais de 30 anos de história aqui em Deus. Isso é motivo de nós estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque as investidas do inimigo vem contra a igreja do Senhor, mas mais forte é o Senhor Jesus, que nos dá a vitória, que nos dá o escape, o livramento, e nós estamos de pé, estamos aqui celebrando o nome do Senhor. Tenta laços, embaraços, pra me envergonhar, mas não vai. Declare nessa noite: eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o nosso Deus, o Deus de das muralhas, recebe vários dias frios. É o mesmo que no mar, não tem mais sou
o mesmo Deus que derruba as muralhas, que quebra as fortalezas, e Ele está trabalhando por você. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. E é por isso que nós estamos celebrando aqui o nome desse Deus. Eu quero que você Deus faz muralhas, Deus faz mães de filhos, Deus que dá do alto, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas como Deus, nas fontes dele ao deserto, haverá no precipício de chuva de bênção. Deus me dá estabilidade. Glória a Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que foi feito aqui, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Pai, prepara-nos para a palavra, o momento mais importante que o Senhor vai falar com a tua igreja. Nós te agradecemos e pedimos, fala conosco, toca profundo em nossas almas. E saímos daqui transbordando dessa presença maravilhosa, a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos sempre ao Senhor por tudo. Agora é aquele horário, aquela hora que eu sempre gosto de falar. Quem já bebeu água, já bebeu. Quem foi ao banheiro, já foi. Agora é a hora de fazer isso. Né? Esperar esses aí sentarem, que agora nós ouvimos a palavra. Cleves, por favor. Esse horário que nós queremos ficar centrado, focado aqui na mensagem. Não se distraiam, irmãos. Não se distraiam por nada. Tá? Nessas 2 últimas semanas que nós estamos comemorando aqui, Deus usou os preletores aqui, os seus profetas, e entregou algo aqui para a igreja. E como eu já falei nas 2 últimas semanas, já passaram 6 pregadores diferentes aqui. Isso é muito sério. 7 é a bênção. Então eu creio que Deus vai te usar. Amém? Pastor Edson, eu sou um amigo, só conhece a igreja. Nós não colocamos aqui no culto pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Sempre homens voltados para o Senhor. Tá? Fica à vontade. Beleza? Gente, que responsabilidade, irmãos. Mas louvado seja Deus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. Né? E para a gente, para nós, estava perguntando ao pastor Jorge aqui, né, 11 anos de emancipada, mas eu falei assim, eu estou há 22 anos em Angra dos Reis e já sou abençoado pelo ministério do pastor Jorge, então são total 34 anos. 34 anos, né? 11 anos emancipada. E para a gente é um privilégio, estamos aqui com essa turma bonita aqui, irmãos, essa turma bonita aqui. É uma igreja ali da Nova Angra, né? A primeira igreja batista da Nova Angra. Deus abençoe o nosso coral. Hoje eu não quis atrapalhar, quando eu pergunto do louvor, eu tento fazer, mas eu ainda não me descobri como tenor, como baixo, eu sou aquele corista camaleão. Se eu ficar perto das irmãs, eu faço a voz dela. Se eu ficar perto do tenor, eu faço a voz do tenor. Então, para mim, é complicado. O Júlio é gente boa, ele tolera, mas tinha um outro regente lá que brigava comigo. Eu falei assim, eu sou corista camaleão, então deixa eu ficar fora. Mas que bênção, gente, privilégio estar aqui, né, com os irmãos.
celebrando ao Senhor, né? Louvando a Deus pela fidelidade dele e por tudo que o Senhor tem feito, não somente através da vida de vocês como igreja, mas também na vida da sua igreja colocada, plantada aqui nesse lugar. Amém? Então, amados, né, foi me passado um tema e eu, em cima do tema, fiquei pensando em alguma coisa, orando a Deus. O Senhor me levou a uma carta que, vez por outra, a gente é levada, a gente se ancora e abraça e é edificado nela, que é a carta de Paulo aos Romanos. E quando a gente fala de ser mais do que vencedores, irmãos, é entender que a vida, principalmente a vida da igreja, festividade é uma bênção, né? 4 semanas, ano que vem, na nova ano, pode pensar nisso em Lima. Rapaz, legal. Faz um fim de semana só e está muito fraco. Você vai fazer uma semana, um mês inteiro de abril, quem sabe, hein? Aí leva o pessoal da Monte Calvário lá em Nova Landa. Vamos pensar, vamos alinhar isso aí. Mas, irmãos, é entender que a vida não é um mar de rosa. As lutas vêm, o vento bate, a chuva vem, mas o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores nele. Isso não é isenção de problemas, gente. E eu pensando nesse tema que o Senhor me levou, nesse capítulo 8 de Romanos, do 18 ao 30. Que a carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma diferença das outras cartas que Paulo escreve, né? E até diferente das igrejas. Porque, se você pegar ali no livro de Atos, Paulo chega numa localidade, em algumas ele ficava mais tempo, outras menos tempo, e quando ele saía daquela localidade, ele, se tivesse o WhatsApp naquele tempo, seria uma facilidade para Paulo fazer um grupo com os líderes. Aí, como está Éfeso? Grupo de Éfeso, né? Grupo de Filipos, grupo. Mas não tinha. Então quando ele via que alguém passou por aquela região, encontrava e falou: ei, você passou por Éfeso? Como que está a turma? Passou por Filipos? Como que está a turma? Como que está lá o meu povo em Colosso? Como que está Corinto? E diante de informações que ele recebia, ele falou assim: não, o pessoal pode me esperar em Lardo novamente. Ou, rapaz, pega aí uma folha, eu tenho que escrever uma carta. E ele escrevia. Só que a carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma diferença, porque é uma carta que chega primeiro do que ele. Paulo escreve aproximadamente no ano 57 de Corinto, e ele chega em Roma aproximadamente no ano 60. E como que ele chega em Roma, né? Preso. A carta chega antes. Então é por isso que Paulo escreve uma carta mais densa, mais complexa, e tratando tudo, irmãos. Porque Paulo já começa no capítulo 1 falando sobre o que, irmãos? Quando a gente olha para a sociedade hoje, quando a gente olha para algumas situações hoje, irmãos, é complicado. É complicado. Ontem eu fiz um tour pelo Rio de Janeiro de madrugada. Esse Waze, ainda bem que eu conheço um pouquinho. Eu fui todas as minhas férias do jogo, eu tento, pelo menos eu gosto de futebol. Ontem eu não dei muita sorte, não. Não vamos entrar no detalhe, mas eu gosto de ir com meu filho no Maracanã. Ontem eu fui na hora da saída, eu falei com ele: guia, eu quero chegar no Brasil, bota aí. Só que ele não botou a Avenida Brasil, ele botou. Ele estava pensando no lanche, né? Pate Mix. Lá tem um McDonald's, pai, bora. Só que ele botou como eu falei:
alguns quilômetros eu olhei e falei, meu filho, a gente está em Vila Isabel, Túlio Noel Rosa, aquele ali é o Morro do Macaco. Eu falei, meu filho, você... Daqui a pouco eu falei, não, vamos embora. Passei, rapaz, agora aqui nós estamos passando por tal lugar. Eu falei, misericórdia, fui pegando ali, Casé. Fui sair no Meia, Madureira, Bento Ribeiro, Marechal Hermes. Enquanto eu não cheguei na Avenida Brasil, irmãos, eu fui ali orando. Mas, irmão, a gente vai ver um submundo, gente. Passar em lugar, você olhar para a direita, uma moto passa por aqui, tu olha para a direita, vem uma barricada, vem não sei o que, você passa no Senhor. Não dá para voltar agora. Mas depois eu até aproveitei e falei, meu filho, quando você vier, não faça mais isso, não passe por aqui. Para, volta. Ou coloca dessa forma. Porque a gente caminhando por aí, irmãos, e a gente vendo as coisas, nós parecemos que estamos vivendo aquele tempo. Quem lembra daquele filme Mad Max? Quando o pessoal ficava lá no subterrâneo, né? Negócio complicado. Valores, famílias, sociedade. Há uma depravação total. Total. Isso não é de hoje, irmão, porque Paulo, quando ele começa a sua carta, como eu falei, é uma carta mais densa do que as outras. Paulo começa no capítulo 1 falando sobre o quê? Sobre a depravação total da humanidade. Quando eles buscavam fazer coisas contra a natureza, irmão. Tem coisas hoje que a gente fica com medo de tocar nessa. Não pode falar sobre isso, não pode falar. A Bíblia diz que é contra a natureza. Não é natural. Há algumas coisas que o povo tem feito por aí. E nós, como igreja, uma igreja que é mais do que vencedora, nós estamos inseridos nessa sociedade, irmão, e nós temos a palavra da verdade. Aleluia. Nós não podemos nos igualar, porque nenhum trabalho é vão no Senhor, mesmo que às vezes as pessoas fiquem chateadas conosco. A gente tem que com todo amor, com todo carinho, mas fale a verdade, viva a verdade, anuncie a verdade, testemunhe a verdade. Porque Paulo começa falando sobre essa depravação total. E ele vai falando, a sociedade está com problema. Nós estamos com problema, mas irmãos, tem uma solução. Porque ele começa falando sobre uma necessidade de justificação. Nós, por mais inteligentes, sábios que somos, nós não conseguiríamos justificar a nós mesmos. Então ele fala, há uma grande necessidade, porque a sociedade, está indo de mal a pior, ela necessita de justificação. Ela necessita resolver os seus problemas. Ela não pode ficar do jeito que ela está. E Paulo não fala só dessa necessidade, mas ela fala o meio de que essa justificação viria, que a gente vai ver do capítulo 3 ao 4, quando ele fala que todos pecados, destruídos estão da glória de Deus. Assim, há um meio de resolver essa questão. E qual é o meio, irmãos? Cristo. É Jesus. O que nós precisamos, o que a igreja precisa, não precisa só para continuar a sua caminhada vitoriosa, mas para testemunhar, para anunciar de maneira fiel, é Cristo. Então, queridos irmãos, do capítulo 5 ao 8, depois de Paulo escrever que eles tinham uma necessidade de justificação e o meio dessa justificação era Cristo, eles desfrutariam dos frutos dessa justificação. Aí vinha a palavra mais do que vencedores. Fiquem firmes, não abaixe a cabeça, porque o Senhor, ele não perde o controle de absolutamente nada. Ele não perde o controle de absolutamente nada.
Então, amados irmãos, o Senhor através, ou a partir ali, Paulo, a partir do capítulo 5 ao 8, ele vai falar sobre os frutos dessa justificação. E o capítulo 8, irmãos, é o ápice, quando ele vai falar do fruto. Primeiro, que eles eram livres da ira, capítulo 5, do pecado, capítulo 6, da lei, capítulo 7, e agora livres da morte. O nosso maior medo, o maior temor do ser humano. Mas o Senhor nos livra, Ele nos liberta de tudo isso. Então, gente, preste bem atenção na leitura desse texto. Eu vou fazer a leitura, você me acompanha aí, e pode deixar aberto aí. Eu trouxe até um ou dois poucos textos, mas já vai estar no slide aqui, os irmãos vão poder nos acompanhar. Então, no versículo 18 ao 30, a palavra de Deus diz assim, ó: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha os homens aí, os varões cantaram bonito, hein? Benção, hein? Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amados irmãos, Romanos 8, ele vem a ser o ponto alto dessa argumentação do apóstolo Paulo. E vem trazer uma maravilhosa, irmãos, segurança que todos nós podemos ter em Jesus Cristo. A gloriosa segurança dos salvos, daqueles que foram redimidos pelo Senhor, daqueles que foram separados pelo Senhor, daqueles que, mesmo diante das maiores lutas e dificuldades, meu irmão, sentem e experimentam de maneira poderosa e gloriosa o grande amor de Deus por nós. Coisa maravilhosa é caminhar com o Senhor, gente. Porque passamos, ou como diz o hino do nosso cantor cristão,
lutas passadas, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis, irmãos. Por lutas todos nós passamos, dificuldades todos nós passamos. Mas como é bom entender o cuidado, receber o cuidado, experimentar o cuidado e viver, irmãos, confiados nesse cuidado de Deus. Então, queridos, aqui nós vemos Paulo alcançando o ponto culminante da sua argumentação, mostrando que sobre os salvos não pesa mais nenhuma condenação. Você vai ver isso no versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nem haverá mais nenhuma separação desse grande amor de Deus, irmão, porque ele finaliza o capítulo 8 no versículo 39, falando que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos amados, o texto lido, nós vemos um contraste entre o sofrimento do tempo presente com as glórias do futuro. Isso tem a ver com você? A gente vive a gente fala, né? A gente vive entre a cruz e a espada. Às vezes num dia a gente vive várias sensações, sentimentos, situações. E o Senhor vai guardando, vai nos abençoando. Paulo ele estava ali escrevendo a esses irmãos, apontando eles para o futuro, mas também mantendo o olhar deles no presente. É como se ele tivesse na mão dois pratos. Num ele põe o sofrimento desse presente tempo. Hoje eu estava, Casé, todos os irmãos aqui que estavam, acho que eu não vou falar o nome, totalmente nunca. Eu vi a foto quase agora. Eu já estava lembrando, hoje veio uma lembrança para mim no meu Face, da nossa vida, acho que foi em fevereiro de 2000 e alguma coisa. Alguns anos atrás, lá em Petrópolis, quando teve aquela tragédia lá. Às vezes a gente lida com algumas coisas complicadas. No início, um tempo atrás, no início do ano, nós chegamos ali em Mambucaba, essa tragédia que teve ali. E tantas outras, irmãos. A semana eu recebi uma notícia, agora a minha mente está muito, de um país na África que teve um massacre de cristãos essa semana. Não sei se foi o Portas Abertas ou a nossa junta de missão, não sei por onde eu recebi a informação. Mas um massacre. Você viu alguma nota em algum lugar? Alguém viu? Fora das nossas agências missionárias? Não. Mas a gente ainda recebe, irmãos. Quando recebemos missionários, quando conversamos com missionários, que essa turma tem passado por aí. E a gente sente, fala, Senhor, tem misericórdia, a gente ora. Mas, irmão, são os sofrimentos, são os espinhos. Às vezes a gente até pede para afastar. Afasta o cálice, ou tira esse espinho da minha carne. E o Senhor fala, a minha graça te basta. Porque o meu poder, você é mais vencedor, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando achamos que somos fortes, nós somos o quê? Fracos. Mas quando a gente se sente tão fragilizado, irmãos, fraco às vezes, e reconhecemos isso, que dependemos totalmente da graça do Senhor, aí é que nós somos o quê? De Deus. Então, queridos irmãos, nós vivemos sobre esses dois momentos, num sofrimento, no outro a glória que está para ser revelada em nós. Pois, amado, aqui ainda a dor e lágrimas, a fraqueza, a morte, pois vivemos tendo que lidar com situações que são inevitáveis.
e que expõe às vezes as nossas fraquezas e as nossas limitações, gente. Só que, queridos irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, não caminhamos para um fim sem propósito, mas para a gloriosa ressurreição. Amados, não caminhamos para um destino desconhecido. Você sabe para onde você vai. Nós sabemos para onde nós iremos. Eu me lembro da palavra do meu pai. Depois que eu voltei para a igreja, eu não sabia disso, desse ocorrido. Mas uma vez uma conversa com um amigo do meu pai, quando eu fui pregar, eu era seminarista ainda. E ele me falou de uma conversa que ele teve, que ele foi zombado, meu pai. Meu pai é um camarada mais alto que eu, mais forte. E quem já viveu o câncer com alguém da família, irmãos, é muito difícil. Em poucos meses, meu pai ficou, acho que 1/3 do seu peso. E esse camarada vigiado, ele foi zombar no meu pai. Ele falou assim: mas cadê? Tu tá na igreja? É sério isso mesmo? Fazendo o que na igreja? Como você tá? Olha só como você está. E aí? O teu Deus vai te curar? O teu Deus vai... E meu pai olhou para ele e riu. Isso aí, palavras dele para mim. Ele falou: teu pai mesmo como é que não? Ele falou assim: rapaz, eu sei lá se Deus vai me curar, se não vai. Eu sei de uma coisa, eu estou com ele. E ele fala: rapaz, olha, isso eu não sei de nada, mas eu posso falar uma coisa para você, da certeza que eu tenho. É da minha salvação. Se ele vai me curar, se ele não vai, aí é com ele. Meu pai morreu, eu tinha 17 para 18 anos. E ele tinha 44 anos. Essa semana eu estava lá em Itapiruna, visitando a família, né? Eu chegava na cheia do meu pai e falava: olha, você é aquela do seu pai chorar. Mas a convicção que temos, irmãos, essa faz toda a diferença. Então, queridos irmãos, nós vivemos ainda essas dificuldades. Mas em nome de Jesus, diante das lutas e dificuldades, nós também vivemos as bem-aventuranças eternas do Senhor. Porque, queridos, o sofrimento presente não pode ser comparado com as glórias futuras. Olha esse texto aqui de 2 Coríntios 4, irmãos. Versículos 16 ao 18. Ele diz assim: ó, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, gente, é o quê? É transitório, passa. Mas o que não se vê é eterno. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Paulo escrevendo isso aqui assim, há quase 2000 anos atrás, irmãos. Não olha para o que se vê, não olha para o exterior, não. Não fica vaidoso com as coisas que tem, ou quando a gente perde alguma coisinha. Ai, meu Deus, eu perdi isso. Semana passada, a minha esposa falou assim: ah, mas se eu sair da casa do primo meu lá numa roça. Aí ela falou: meu celular. Eu falei: eu não sei, deixa eu ligar para ele. Aí uma pessoa atendeu, alô. Eu falei: e aí, primo, eu estou voltando aí buscar primo. Quem é você, camarada? Eu falei: rapaz, opa, ô rapaz, quem é você? Ô rapaz, eu achei esse celular na rua. Ô queridão, poxa. E agora? O que vamos fazer? E ele começou a conversar comigo, daqui a pouco ele falou: não, você vai pedir dinheiro, né? Pediu não. Ele falou logo uma vez, falou assim: rapaz, tudo que eu acho eu entrego. Uma vez eu perdi o meu, eu me entregar. Eu falei: não, rapaz, marca aí que a gente encontra. Aí daqui a pouco o camarada não atendia mais o telefone. Eu falei: ai meu Deus, olha só, não está mais atendendo ali. Já. Daqui a pouco nós ligamos de novo.
um rapaz lá que ele tinha marcado um lugar para entregar no mercado lá de Itaperuna. Eu falei, não, eu sou aqui o gerente do mercado, eu estou aqui com a aparelho, é só vir aqui e desbloquear na minha frente para confirmar que é de vocês. Eu falei, não, então tá bom. A gente pede algumas coisinhas, irmão. A gente fica desesperado. Parece que o mundo vai acabar. Tinha muito material. Às vezes uma roupa que rasga, alguma coisa. Eu gostava tanto daquela. Um tempo atrás eu estava procurando uma camisa minha, que eu gostava muito. E eu fiz, quando eu cheguei lá, estava no bazar da igreja. Eu falei, tá, não, vou usar essa camisa. Não, deixa essa camisa lá. Eu fui e comprei de volta. Eu falei, não, eu gosto dessa camisa. Mas tá. Não, eu não faço mais isso. Aí eu tinha uma outra camisa bola ponta que eu estava procurando. Eu cheguei, eu estava com o esposo e uma irmã da igreja. Eu falei, vai, irmão. Não, lá, minha camisa. Eu falei, ei, irmão. Comprou no bazar, legal. Bazar é um bem assim, pastor. A gente dá tanto valor para essas coisas, irmão. E o Senhor, Ele fala conosco que tudo isso vai passar. Tudo isso é transitório. Né? Eu fui lá na casa de um parente meu, lá na roça, e quando eu olhei a casa, ele manteve uma parte da casa na construção, eu falo assim, original. Aí eu perguntei, eu tio do meu pai, falei, tio, essa construção aqui, quanto tempo? Ele falou, meu filho, isso tem mais de 100 anos. Eu falei, cara, que legal. Poxa, que legal. Aquela construção, né? Com madeira, no barro. Coisa linda, gente. Então, irmãos, diante de tudo que temos visto e vivido, precisamos entender bem essas verdades, porque senão a gente fica frustrado, a gente fica preso a algumas questões aí que não vai nos acrescentar absolutamente nada. Então precisamos entender essas verdades, pois há um contraste muito grande a respeito do que somos e do que seremos, porque embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte. Amados, ainda vivemos num mundo caído que geme ao nosso redor. E amados, nós também fazemos parte dessa sinfonia do gemido. Pois no versículo 22, queridos irmãos, a palavra diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. A um só tempo. E suporta angústias até agora. Paulo informa enfaticamente que toda a criação geme e suporta angústia. Pois, amada igreja, a queda não atingiu apenas o homem, mas também a natureza e toda a criação. Amados, é importante observar as palavras do apóstolo Paulo para descrever a situação da criação. Ele fala de sofrimento, versículo 18. Ele fala de vaidade, versículo 20. Ele fala de cativeiro, versículo 21. Ele fala de corrupção, também no versículo 21. E fala de angústia, versículo 22. Então, queridos, a criação foi submetida à vaidade. Está no versículo 20. E John MacArthur, que nós perdemos há pouco tempo agora, né? Um grande pastor americano. Ele comentando esse texto, ele faz dizer que a criação, ela está confusa, ela é contraditória, ela está doente. Irmãos, a palavra grega, mataios, vaidade, significa frustração, nulidade, futilidade, falta de propósito. Pois a ideia aqui é a de um vazio, seja de propósito ou de resultado. Nós olhamos para a sociedade assim. Mas nós, como igreja do Senhor, irmãos, quando o Senhor Jesus ele entra na nossa vida, a primeira coisa que Ele nos dá é um propósito. A gente que
que nem um certo cantor popular diz, deixa a vida me levar, aonde o vento levar, estou que nem folha seca. Tem gente que fala assim, estou que nem folha, pastor, para onde o vento me levar? O Senhor, quando entra, ele fala assim, ei, peraí, tu não é mais igual uma folha seca. Agora, irmãos, eu sei para onde eu quero te levar. E eu vou fazer você entender para onde você vai. Então, queridos irmãos, versículos 20 a 22, ele vai dizer, quando ele diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só Deus que suporta angústias até agora. A nossa criação vive prisioneira da corrupção. Os sinais de fraqueza e morte estão presentes na criação. Ela não pode redimir-se nem libertar a si mesma. E Paulo é enfático ao afirmar que não apenas parte, mas toda a criação geme e suporta angústias até agora. Que realidade difícil, gente. Estamos vivendo como igreja, mas a pergunta é: como temos enfrentado essa realidade? Porque, irmãos, Deus engana alguém? O pastor João falou para alguém que chegou aqui para ser membro dessa igreja, seus problemas acabaram. Acabou a dificuldade, acabou a luta. Eu tenho certeza que não. Mas, irmãos, como é bom saber e ter a certeza de que o Senhor está conosco até o fim. Como é bom saber que o Senhor está conosco em todo o tempo, seja ele agradável ou não, de lutas ou de paz. Como é bom entender que o Senhor está no barco conosco. E Ele vai nos auxiliar, gente. Porque temos buscado nos fortalecido em quem, gente? Olha o Salmo, capítulo 5, de 1 a 3. O salmista ele fala assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aonde temos buscado a solução e o fortalecimento para enfrentar as dificuldades e os problemas que são inevitáveis. Como eu disse, o Senhor não engana ninguém. Hoje em dia, para a gente levar alguém na igreja, a gente promete, não, vai lá que a cantina é legal, vai lá que o louvor é maravilhoso, vai lá que a gente procura, né? Não, vai lá que eu pago uma pizza depois. Mas quando Jesus chama o povo para segui-lo, ele fala o quê? Certamente perseguirão vocês, vão prender vocês, vão até matar vocês, pensando estar fazendo um serviço. Então, queridos irmãos, avançando aqui no versículo 23 a 25, ele continua falando assim, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Agora, amados, o apóstolo Paulo, ele passa dos gemidos da velha criação, da natureza, para o gemido da igreja, da criação de Deus. A igreja, para os gemidos dos filhos de Deus. E amados, com respeito ao gemido da igreja, algumas verdades a gente pode destacar. Primeiro, essa aqui:
Os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas de esperança. Amado, você já prestou atenção nisso? Tem irmãos que a gente vê às vezes passando por cada uma, às vezes a igreja passando por cada situação. E quando a gente pensa assim, hoje vai complicar, hoje é um momento que o povo está mais alegre e às vezes até mais sensíveis àquilo que o Senhor está querendo fazer na vida deles. Ai, irmãos, os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Mas é gemido de esperança. Eu estava conversando com um pastor amigo meu que reuniu a turma lá para cultuar e aconteceu uma situação difícil. O primeiro pensamento dele foi assim, agora. Ele reuniu a turma do louvor, que estava assim, o pessoal do louvor ia chegar antes, né? Para preparar material, para preparar. E o pessoal ali com eles ali, ele falou, gente, ó, hoje praticamente está complicado, aconteceu isso. Mas vamos orar. Vamos orar que não vamos deixar de cultuar, não. E ele compartilhou comigo depois que foram os cultos memoráveis daquela reunião, daquela comunidade. Isso se passaram já mais de 20 anos e aquele culto ficou marcado. O culto que humanamente falando, o pessoal fala assim, ó, hoje não tem. Vamos cancelar. Pode dar um outro clique ali para mim, irmãos, nesse ponto? Ele diz assim, pode dar um outro aí. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo, porque tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente tomar o quê? Posse definitiva da plenitude do Espírito. Então a primeira verdade, essa aí, a segunda, irmão, pode dar um outro clique, queridão. É que os gemidos da igreja não são de morte, mas de vida, gente. É de vida. Eu indiquei a alguns irmãos aqui uma mensagem, pastor Jorge, do Mário Freitas, que é pastor no Espírito Santo. Ele é líder de uma agência missionária chamada Mais. Não sei se esse irmão já ouviu falar, mas Movimento de Apoio à Igreja Sofredora. Então ele é uma agência que ele atende pastores e missionários naquela tal da janela 10:40. Que é só um lugar tranquilo, né? Sudão, aquela parte mais difícil, é Iraque, é Coreia do Norte, Irã, é um lugar tranquilo. E ele tem uma mensagem dele disponibilizada no YouTube chamada Arão e Mohamed. Rapaz, é uma coisa de louco. Ele conta a história de um missionário sudanês, que ele foi visitar a igreja lá no Sudão, e chegando lá, ele marcou um encontro com esse pastor local, e chegou lá, o pastor atrasou naquele encontro, e chegou quase meia hora depois do horário, mas chegou todo arrebentado, sem dente, olho roxo, e ele olhou, e falou, rapaz, o que houve? Ele, não, pastor, está tudo bem, vamos lá que o povo está esperando a gente. Ele falou, não, tudo bem não, repara, tem que ir no médico. Não, pastor, o que aconteceu? Não, pastor, fica tranquilo, isso aqui, vez por outra acontece. Às vezes o pessoal está meio estressado aí, me pega e dá uma. E ele sorrindo, falando, sem dente, ele sorrindo, mas está tudo bem, olho roxo, nariz quebrado, tudo quebrado, mas está tudo bem, vamos lá. Ele falou, não pode, mas é só com você. E a sua família? Quando tocou na família, aí ele de vez em quando pego meus familiares, meus filhos. Tem não? Não pode. Nós vamos resolver agora, eu vou fazer uma ligação, eu vou te levar, você vai sair daqui, por quê? A qualquer dia desse, vou matar você. E ele sorriu.
Os gemidos da igreja não são de morte, mas de vida. Ele sorriu e falou assim: pastor, eles não podem me matar. E o pastor não entendeu o mistério ali no início. Não, que não pode, ela pode, vão matar você. Pode não, pastor. Sabe por quê? Não pode? Porque eu já morri com esse mundo. Eles não podem me matar. Depois, dá uma olhada lá, não Mohamed. O Júlio viu, semana tarde. Legal, Júlio? Pode dar outro clique aí, queridão. Os filhos de Deus não gemem com medo da morte. Não podemos ter medo, mesmo que ela nos assuste. Mas ela já foi vencida. Amém? Pode dar um clique aí na terceira verdade, irmãos. Daqui essa parte aqui, de na mão, tem pela ardente expectativa da ressurreição. Pode dar um clique aí no terceiro aí. Os gemidos da igreja são aquilo, não são aquilo que se vê, mas o anelo do que não se vê. Tem coisa que é pelos olhos da fé eu posso ver, irmão. Né? Tem coisa que a gente olha assim, irmão, situações totalmente difíceis e complicadas, mas o Senhor às vezes fala para mim, fala assim: vai dar certo. Assim, mas Senhor, tem certeza? Vai! Ah, meu irmão, quando eu olho isso aqui, eu me lembro, sabe de quem? Um profeta. Que às vezes a gente se sente culpado com alguns questionamentos que vem no nosso coração, né? Já viu o questionamento do teu coração? Já viu alguns porquê no teu coração? Ah, Senhor, eu creio no teu porquê. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor é Deus, é Senhor, é o meu Salvador, é o meu, aquele que me criou, que conhece a minha estrutura. Mas, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Não é possível. O Senhor está vendo mesmo? E daqui a pouco a gente fica meio culpado, né? Ah, o que eu estou falando? Dá até tapa na boca. Meu Deus. Meu Deus. Quem não é um profeta na Bíblia que viveu tudo isso? É muito legal chegar e ler o final do livro do profeta, como a gente até canta aí, né? A figueira. É legal chegar a essa conclusão, né? Mas tu lembra no primeiro capítulo de Abacuque? Senhor, até quando eu vou orar por paz e só ouvir guerra? Você já orou por paz e teu dia foi mais difícil ainda? Senhor, eu orei por paz, Senhor. E sabe o que Deus fala para Abacuque? Se prepara, porque está chegando um exército aí às tuas portas. É o exército mais violento da terra. Abacuque entende, pede pelo avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra pelo século de séculos. E agora, meu irmão? Ah, Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque o gemido da igreja não são aquilo que se vê, mas o anelo pelo que não se vê. Não é um salto no escuro, irmãos. Mesmo que os processos que nós vivemos, às vezes, são mais difíceis do que a gente até imaginava. Mas, irmão, passe pelo processo, enfrente o processo, porque o Senhor está contigo. Ele não manda você e deixa você sozinho. Ele está no barco com você. Amém? Dá outro clique aí, queridão. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado. E estão sendo salvos do poder do pecado. Mas ainda serão salvos da presença do pecado. Aqui é a luta, irmão. Aqui é a dificuldade. A Bíblia diz que cabe a cada dia o seu próprio querer. Hoje é uma maravilha, amanhã vai ser uma maravilha, domingo é uma maravilha. Nós pastores e os líderes, que a igreja sabe o que a igreja faz. Até o aniversário
do ano que vem, quantas águas vão rolar por esse lugar? Quantas lágrimas vão rolar? Mas também quantas alegrias. Essa é a vida da igreja. Amém? Então, queridos, avançando, versículos 26 e 27, diz assim na palavra de Deus. Da mesma maneira também, olha só como a coisa vai avançando. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com, olha a palavra de novo, gemidos. Gemido no céu. Na terra, na igreja, no céu. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amados, o apóstolo Paulo passa do gemido da criação e da igreja para o gemido do Espírito Santo. Paulo, como um maestro habilidoso, um regente habilidoso, ele leva a sinfonia dos gemidos ao seu apogeu. Então, amados, os gemidos estão presentes na terra e no céu e dentro dos filhos de Deus. Nesses dois versículos, 26 e 27, duas verdades devem ser destacadas. A primeira é essa aqui, ó. A assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza, gente. A assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. Você não é o super-homem. E nem Mulher Maravilha. Teve uma vez que o pastor falou, o pastor foi a uma programação de criança e tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. O pastor reuniu as crianças, né? Aí ele reuniu as crianças e falou assim: tem um segredo para falar para vocês. E as crianças falaram em segredo, as crianças, que fala, pastor? Reuniu todo mundo em silêncio, todo mundo para ouvir. Aí ele falou assim: ele foi abrir a camisa e estava com a camisa do super-homem embaixo. Ele falou: eu sou o super-homem. Aí a criançada, uau! O nosso pastor é o super. Só que sempre tem aquela criança que é mais questionadora. Aí teve um que ficou lá atrás, olhou para ele: o senhor é o super-homem, pastor? Sou super-homem. Então, voa. Não voa. Não é o super-homem. A assistência do Espírito em nossa vida. Por isso nós somos mais do que vencedores, irmãos. O que seria de nós sem o Senhor? Amém? Dá outro clique aí. Nós somos mais que vencedores. Não porque somos fortes. O cristianismo diverte frontalmente da psicologia de autoajuda. Paulo afirma que somos fracos. Não somos gigantes adormecidos. Não temos poder inato. A ajuda não vem de dentro. Mas não dá onde, irmão? O salmista falou para a gente o quê? Olhe para onde? Olhe para dentro de você. Olhe para você. Não, olhe para o alto, porque é do alto que vem socorro. A vitória não resulta da autoajuda, mas de ajuda do... Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmão. O segundo aqui, irmão, pode dar outro clique aí rapidamente. A intercessão do Espírito a nosso favor. Ele intercede em nossa fraqueza e em nosso quê? Em nosso favor. Isso aqui me lembra, sabe de quem? O camarada meu que foi o primeiro mártir. Quem lembra do primeiro mártir? Estevão. Quem lembra de Estevão? Estevão começa a pregar para aquela turma. E quanto mais ele avança na pregação, o pessoal diz a palavra que o pessoal fazia o que contra ele? Rangia os dentes. Pegou em pedras e ele pregando. Quando começaram a apedrejar ele, irmão, pedra. O que ele viu? E Jesus como? Em pé. À destra do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo.
Quantos de nós, irmão, com mãos quebradas? Às vezes a gente dói. Mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor está conosco. Não pode dar um clique aí de novo, queridão. Paulo passa da assistência do Espírito para a intercessão do Espírito. Aqui vemos o Deus que está em nós, intercedendo por nós, ao Deus que está o quê? Sobre. Olha a Trindade agindo, irmãos. O Espírito, Cristo e o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, querido, depois do gemido da criação, da igreja, o Espírito, o Senhor nos leva a uma convicção segura e a um propósito eterno, finalizando o versículo 28 a 30, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler só 28. Olha só, queridos. Nesses versos, Paulo faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito para a gloriosa convicção dos salmos. Amados irmãos, a história não está à deriva, mas nas mãos do nosso Deus. Amados, o apóstolo Paulo inicia o versículo 28 usando um verbo extremamente sugestivo. Ele fala o quê? Igreja, eu acho, eu suponho, eu imagino, Não, ele fala o quê? Sabemos. Quando ele fala sabemos, ele supõe o quê? Eu sei, eu estou escrevendo a você, eu sei, eu suponho que vocês o quê? Saibam também.